Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos aqui da terceira edição do Conexão Cana em Piracicaba, no interior de São Paulo, dessa vez para falar um pouquinho da atual safra de cana, os impactos disso no mercado, produtividades e para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse panorama, estamos aqui com o Haroldo Torres, economista do PSEG aqui de Piracicaba. Haroldo, quando a gente fala da safra desse ano, a atual safra de cana, não falar de clima é impossível, né? Exatamente, principalmente depois que nós saímos de uma super safra, se não a safra de recordes, que foi a safra 2023-2024. Portanto, a safra 2024-2025, que é a que estamos agora, nós sentimos um pouco um gosto amargo depois de um super recorde em 23. E justamente porque nós tivemos duas características marcantes durante o nosso verão. Um clima muito seco e, se não bastasse um clima seco no verão, também elevadas temperaturas. Isso comprometeu o desenvolvimento dos nossos canaviais e está se refletindo justamente nos baixos níveis de produtividade comparativamente ao ano anterior. E aí, nesse momento, a gente já tem metade dessa safra já passando pela moagem, a gente já consegue apontar realmente esses impactos do clima nas produtividades, nos resultados. Perfeito. Primeira variável, nós já estamos observando uma retração da produtividade, uma produtividade que está vindo atualmente cerca de 6,8% abaixo da produtividade média do ano passado. Porém, é preciso lembrar uma característica. Dado o clima extremamente seco, mesmo após o início da safra a partir de abril, nós estamos extremamente acelerados com a moagem. Como você mencionou, mais de 50% da safra já foi literalmente moído. Portanto, o que vem agora para frente é uma cana que vai ser colhida com uma idade média inferior a 12 meses, que foi colhida no final de 2023, que sofreu maior estresse climático. Portanto, a maior queda de produtividade vem agora nesse terço final de safra, o que para algumas regiões pode significar uma morte súbita. Então, aquele que já está ruim pode ficar ainda pior nesse restante de safra, Haroldo. Exato, e o que é mais interessante é não generalizar. Por que não generalizar? Porque esse desempenho que nós estamos mencionando é médio da região Centro-Sul. Algumas regiões, tais como a região de Minas Gerais, estados de Goiás, nós não estamos observando quedas tão drásticas como em algumas regiões, tal como Araçatuba, Catanduva e São José do Rio Preto. Então nós estamos falando de situações extremas em regiões como Catanduva e São José do Rio Preto, Araçatuba, e totalmente opostas com o que nós estamos vendo, por exemplo, em Minas Gerais e Goiás. Porém, na média, este será o cenário observado. E além desses impactos na produtividade, Haroldo, também tem impactos quando a gente olha caldo, pureza de caldo, né? Exatamente, uma variável este ano que talvez seja a variável que mais desapontou foi o ATR. Nós estamos neste momento, pico de safra, com bons níveis de ATR, o que para algumas pessoas pode ser um indicador otimista, mas não é. Por quê? Nós estamos vindo com uma pureza do caldo muito baixa, fruto inclusive das variáveis que mencionamos, um estresse da cana no campo, com altas temperaturas, e nós estamos vendo uma pureza do caldo baixa, ou seja, nós não estamos tendo tanta sacarose para ser convertida em açúcar quanto imaginávamos. Isso inclusive está levando a um menor mix de produção para açúcar, diferentemente do que era imaginado anteriormente. E aí, como é que tudo isso, todo esse cenário, impacta do ponto de vista de mercado, de preços para esse produtor? Atualmente o mercado trabalha basicamente com um cenário muito próximo a 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar a ser processada. Lembre-se que nós estamos saindo de quase 654 milhões da safra passada, ou seja, quase 54 milhões de toneladas de cana-de-açúcar literalmente desapareceram fruto dessa seca. Para vocês terem uma ideia, é praticamente a moagem da região nordeste do Brasil inteira. Dito isso, o que eu estou querendo colocar? O mercado trabalha com essa faixa de 600 milhões. Se de fato tivermos uma frustração ainda maior dessa produtividade no terço final e tivermos uma moagem abaixo deste número, certamente isso vai se refletir em aumentos de preço do nível do açúcar no mercado internacional. Do outro lado, para o etanol, a mensagem talvez é um pouco mais construtiva, porque nós estamos neste momento enfrentando aumento de demanda, em especial de combustíveis, em especial de ciclo Otto, do outro lado uma retração da oferta total de etanol, mesmo e a despeito do aumento da oferta de etanol de milho. Portanto, veja, de um lado aumento da demanda de combustíveis, em especial do ciclo Otto, e do outro lado retração na oferta de etanol. Tudo isso vai levar
há uma pressão sobre os preços do biocombustível. E somado a isso, dado que vai ser uma entre-safra longa, meados de outubro já devemos caminhar para o encerramento da nossa safra, isso vai levar novamente a uma pressão maior dos níveis de preço. Portanto, etanol agora caminha numa jornada positiva de níveis de preço à medida que formos encerrando a safra, e do outro lado o açúcar, se tivermos uma frustração ainda maior da produção, isso provavelmente tensionará os preços no mercado internacional. E aí essa questão da entre-safra mais longa, Haroldo, também vai demandar um planejamento especial do produtor para poder enfrentar esse período, né? Exato. Justamente na entre-safra, nós aproveitamos, por exemplo, a estrutura que estava na colheita ao final da safra. Vamos imaginar que fosse uma safra que acabasse novembro, dezembro, férias. Essa estrutura da colheita volta janeiro para o plantio, o nosso plantio de 18 meses. Agora imagine uma safra que vai se encerrar em meados de outubro para algumas usinas. Isso vai significar, por exemplo, um ajuste de mão de obra. Por isso algumas empresas vão estruturar programas de layoff, aproveitando justamente esta oportunidade governamental, bem como vão precisar fazer ajustes, porque nós teremos uma entre-safra longa, significa um custo fixo pesado que será descarregado no custo da próxima safra. Portanto, as empresas precisam trabalhar estratégias para minimizar esse impacto neste momento. E aí, Haroldo, para a gente encerrar, que lições essa safra 24-25 deixa para o produtor, até se a gente pensar na sequência das atividades, safras que vão vir aí pela frente? Eu acho que a mensagem que fica aqui marcada para nós, de fato, é entender como daqui para frente nós estaremos cada vez mais expostos a adversidades climáticas. A safra que está vigente, ela lembra muito a safra 2021-2022, onde nós tivemos vários episódios de seca, alguns episódios de geadas e também de incêndios. É exatamente o que nós estamos vendo na safra 2024-25. Safra seca, alguns episódios isolados de geada e muito incêndio. Portanto, a mensagem que fica para o produtor é saber lidar cada vez mais com a adversidade climática, seja trabalhando melhor o seu planejamento, seja com variedades, com irrigação, com seguro, enfim, é olhar para cada vez mais um clima de maneira adversa e trabalhar num planejamento agronômico e tecnológico adequado para superar esses desafios. O Haroldo Torres, economista do PSEG, explicando para a gente um pouquinho o cenário da safra 24-25, fazendo esse balanço de produção, de níveis de açúcar, também trazendo uma visão de mercado e as lições que ficam para o produtor pensando na sequência das suas atividades. Continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta aqui da terceira edição do Conexão Cana.